você tá procrastinando enquanto vê esse vídeo. 3, você não tá conseguindo lidar com a procrastinação muito bem. Tanto é que nada resolve o seu problema. E por fim, 4, você desenvolveu algumas estratégias para tentar lidar com a procrastinação e como forma de recompensa, você continua procrastinando. Por qualquer motivo que seja, e também pro meu canal não falir, salva esse vídeo ou deixa o like e use-o sempre que você estiver procrastinando. Simbora então, a gente vai furar a bolha homeostática. Mas o quê? Ao continuar vendo esse vídeo, você assume que precisa resolver um certo problema. Você tem consciência de que tá procrastinando. Isso é fato. Olha pro seu eu de agora e tenta se comparar com uma versão sua que tá fazendo algo mais produtivo. Você acabou de criar nesse processo imaginário um laço, que é um caminho entre uma possível realidade e a sua realidade atual. No meio desse vídeo, eu explico como esse caminho é barrado por uma crença central. E também, é claro, eu vou te passar umas ferramentas legais e umas dicas úteis para poder vencer a procrastinação. Esse caminho tem uma barreira que você mesmo criou. Se você tivesse com a motivação em dia, essa barreira nem ia existir em primeiro lugar. Horas, já parou pra pensar que você é uma pessoa motivada, mas não pra começar ou concluir alguma tarefa, e sim pra fugir dela? Olha só, né? E esse vídeo meio que pode ser uma barreira, e ao mesmo tempo pode ser sua motivação. Você pode escolher sair dele agora e fazer algo, ou você pode me ajudar compartilhando e vendo o vídeo até o final. Porque até o final desse vídeo, você vai obter conhecimento suficiente pra dar fim a esse ciclo de procrastinação. E bom, o motivo do porquê você ainda tá aqui é porque a gente precisa dessa pequena motivação inerente pra dar início a qualquer atividade. Essa motivação é maturada quase sempre por um processo neurobiológico gerenciado pela dopamina. De forma ridiculamente simplificada, dopamina é igual a neurotransmissor da motivação. Motivação ou dopamina que faz você realizar alguma ação ou fugir dela. Ficou claro? Porque aqui vem a parte legal. Seguindo a lógica da dopamina, dá pra criar um elo entre a procrastinação e a sensação de que você não se sente capaz. Veja, um procrastinador foge de uma determinada ação por ter uma crença. Crença essa que é puramente gerenciada pela motivação de querer fugir daquela ação. Entendeu a lógica? Não é nem sobre não ter a motivação, mas sim ter a motivação pra correr daquilo. Daí surge a insuficiência. Você não é inteligente o suficiente. O ambiente ao seu redor não tá do jeito que devia estar. Aí você procrastina. Você adia uma tarefa porque sente que aquilo é muito difícil e que ninguém vai ver valor naquilo. Eu tô lendo um artigo que fala que a procrastinação é o adiamento voluntário de alguma ação pretendida, mesmo que isso resulte em um prejuízo devido ao atraso. O que significa que o indivíduo sabe muito bem que se ele postergar uma ação, aquilo vai ter consequências. E como eu falei, muitas vezes a procrastinação pode ser uma falta de motivação, mas também pode ser pura motivação de querer fugir de algum comportamento. E essa é a parte interessante porque a gente pode enquadrar a procrastinação então como sendo um sintoma. E olha só que interessante, só disso já dá pra tirar muitas soluções interessantes para esse sintoma. Sim, a procrastinação é um sintoma porque é decorrente de um problema de saúde mental. Ela pode estar sendo associada a um medo de achar que você não é bom o suficiente, que também é oriunda do perfeccionismo. A gente chama isso de crença central. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Então, é o que você pensa acerca de si mesmo, acerca dos outros e também sobre o futuro. O quadro geral da crença de ser insuficiente de uma pessoa depressiva acaba emitindo um comportamento de se isolar, por exemplo. A crença de achar que não é bom o suficiente, de achar que existem pessoas muito melhores do que você e achar também que o futuro não vai te recompensar por nada do que você fizer no presente, emite o comportamento perfeccionista. E frente a esse comportamento, você começa a procrastinar. Então, eu espero que vocês comecem a pensar nisso que eu falei pra vocês aqui agora, pra refletir mesmo. Se você prestou atenção de verdade, reflita. A gente procrastina tanto por uma crença, que é essa diminuição de percepção de eficácia, quanto por um quadro de perfeccionismo, que é consequência dessa mesma crença. E também tem outros quadros, como por exemplo, muito provavelmente você se distrai com um celular, às vezes uma outra pendência na sua agenda, às vezes não reconhece sua própria disponibilidade de tempo, às vezes aquilo não te dá nenhum prazer imediato, então eu só deixei eles de lado porque se eu fizesse um vídeo inteiro só falando dessas coisas que todo mundo sabe, não ia servir de muito valor pra ninguém. E eu gosto de preencher meus vídeos com momentos assim porque também serve como um tempinho extra pra você raciocinar
procrastinar? Óbvio, você tem que entender primeiro o que eu tô falando antes de sequer tentar aplicar algum passo de ação desse vídeo, que eu vou estar falando agora. Lembrem-se, a procrastinação é um reforço contínuo do seu cérebro para evitar coisas supostamente difíceis. Ela é um comportamento contínuo que te joga para baixo. É por isso que vocês têm que dar valor ao conhecimento mais adiantado possível. Esse, na verdade, é o primeiro passo de ação desse vídeo. Conheça os mecanismos da procrastinação. Isso é, cara, eu falei sobre a dopamina, mas por exemplo, deixei de falar sobre o córtex pré-frontal. Em adolescentes, essa área do cérebro é um pouquinho menos desenvolvida e ela atua principalmente na capacidade de realização de tarefas desconfortáveis. Olha como a neurobiologia, a neurociência vai se complementando para engrandecer o seu conhecimento sobre a procrastinação. Você vai querendo saber mais e mais e isso, cara, é fato. Conhecimento vai ser o seu superpoder nesse sentido. É puramente autoconhecimento e é uma magia, cara, quando você de fato conhece os mecanismos por trás da procrastinação. Prestar atenção? Ficou claro? O segundo passo de ação é meio que consequência direta e também é uma dica genial. Horas, agora você sabe que a procrastinação também pode ser estimulada por distrações, pelas coisas que normalmente estão ao seu redor te atrapalhando a realizar alguma ação. Você sabe bem disso. Pega esse exemplo aqui. Qual o sentido de dormir no chão se você tem uma cama? Concorda comigo que a cama é o ambiente mais saudável para dormir? É um ambiente que provavelmente tem menos distrações, que tem menos estímulos e sempre que você vê uma cama, você vai associar ela ao comportamento de dormir, pô. Então a dica é simples. Ao invés de estudar na cama, estude numa biblioteca. Ao invés de trabalhar com o celular na mesa, que é um baita distrator, coloca o celular no modo avião e deixa ele na gaveta. Limpe os estímulos, reduza as distrações do seu microambiente. Um local entediante, naturalmente, é aquele local que você mais consegue ter foco, por incrível que pareça. O terceiro passo de ação pode ser um pouco contraintuitivo. Vamos lá, crie uma agenda. Ué, não parece estranho o fato de você precisar criar uma agenda para tentar fazer uma tarefa? Na verdade, não é bem assim. Vem aqui para minha tela, que é onde eu vou explicar como funciona o Notion, beleza? O Notion, ele é basicamente uma ferramenta de produtividade, de organização, onde você pode estar criando listas, tá bom? Bancos de dados e tudo mais. No geral, uma ferramenta muito legal de produtividade, beleza? E uma coisa bem legal do Notion, tá bom? É que você pode também criar calendários, agendas semanais, você também pode criar trackers, então, por exemplo, hábitos diários. Mas para esse vídeo, eu vou estar disponibilizando para vocês algumas ferramentas que eu encontrei pelo Google, dei uma modificada, tá bom? Alguns templates eu encontrei por aí. E eu vou estar deixando esses templates para vocês usarem aí na descrição do vídeo ou no comentário fixado, beleza? O primeiro desses links que eu vou estar deixando para você de template, de coisa que você pode estar duplicando aí dentro do seu Notion, tá bom? É o calendário. E cara, como que você vai duplicar o calendário, beleza? Primeiro, você precisa criar uma conta no Notion e eu não vou estar explicando como fazer isso aqui. Baixa ele aí, tem para celular e tem para web também, como vocês podem ver. Baixem o Notion, beleza? Criem uma conta e aí vocês vão entrar nesse link aqui, ó, liveira.notion, não sei o que, calendário. E vocês vão clicar aqui em cima, ó, no canto superior direito, vocês vão clicar em duplicar. E aí pronto, você vai clicar aqui e ele vai duplicar na sua área de trabalho do Notion. Bom, qual que é a primeira coisa que vocês podem estar vendo nesse calendário aqui, beleza? Assim, de forma ridiculamente resumida, é tipo uma agenda a longo prazo. Então é como se você tivesse, por exemplo, agendado coisas ou dias importantes para fazer tarefas importantes, sei lá, daqui um ano. Por ser uma agenda a longo prazo, ela tem uma diferença entre a agenda semanal, que eu logo vou estar mostrando para vocês. Mas vamos só olhar mais ou menos como que é a tela desse calendário aqui. Vamos ver o que tá acontecendo, né? A primeira coisa que a gente vê é obviamente que tem uma tabela onde tá escrito aqui tudo, então todas as tarefas. Eu tenho aqui uma tarefa às 17 horas, que é ir pra academia. No tipo dela, a regra dela é importantíssimo, tá bom? É claro, se você tiver aí no Notion, você vai conseguir alterar o nome, tá bom? E como você pode ver, se você clicar aqui na regra em si, você vai ser levado para essa tabelinha onde você pode editar cada uma dessas regras. Então a gente tem a regra leve, que é tipo uma tarefa que é super simples de se fazer. A tarefa que é bom fazer, então ela é uma tarefa um pouco acima do leve. E por aí vai, tá? Foco total, importante, importantíssimo e outros. Perceba a diferença entre, por exemplo, o leve e o é bom fazer. A diferença não tá, por exemplo, no nome que tá escrito aqui. A diferença tá na cor. O azul é uma cor muito mais leve do que o verde, que é muito mais leve do que o amarelo, que é mais leve do que o importante, que é muito mais leve aqui do vermelho, né, que é o importantíssimo. Então, a ideia não é nem a palavra, mas sim as cores que simbolizam a magnitude de uma determinada ação. Você pode utilizar qualquer nome, cara. Você pode colocar, por exemplo, no lugar de importantíssimo, você pode mudar pra, sei lá, em ordem alfabética. Então, uma tarefa mais leve é a tarefa A. A tarefa é bom fazer é B.
foco, C, importante, D, importantíssimo, E por aí vai. Mas não importa, o que importa é a cor que vai simbolizar o que faz sentido na sua cabeça. Então, nesse caso, pra mim o que faz sentido é essa conotação aqui, certo? Do azul até o vermelho. Pra mim é o que faz sentido, pra você pode ser outra coisa. E isso é com você, beleza? Então, dupliquem, tá bom? Cliquem ali em cima, mais ou menos, e dupliquem e coloquem no seu Notion, que isso aqui vai ser muito útil, cara, pra você poder agendar tarefas com base na importância delas. Aqui ao lado, né, de tipo, ou regra, tanto faz o nome, você pode digitar também se você quiser. Tem um objeto que é só o parágrafo, onde você vai dissertar sobre a tarefa, né, que você selecionou aqui. Aqui embaixo, eu coloquei um outro calendário, só pra ficar bonitinho, e um time, certo? Só pra você saber que horas são. E aqui embaixo, né, tem o link do meu canal. Aqui a gente tem outra listinha, tá vendo aqui, ó, de outras tabelas. E essas tabelas estão relacionadas a regras aqui, né, que eu criei. Então, por exemplo, eu criei a regra importantíssimo. Se eu for aqui na tabela de mais importantes, eu vou só ver as regras onde tem coisas importantes, onde o tipo é importante. E como você vê isso, você vem aqui em filtrar, e aí ele vai aparecer o tipo, tá vendo? Tipo, importantíssimo, importante, foco total. Por outro lado, a tabela de tarefinhas, que são as tarefas que eu filtrei por tarefas mais leves. Então, tarefa leve é bom fazer e outro. E aqui, na quarta listinha, a gente tem o calendário, que é basicamente onde você pode estar vendo os dias aqui, né, numa visão um pouco mais abrangente. Eu tenho alguma coisa para fazer em maio de 2024, no dia 7. Você clica aqui, ó, consegue adicionar um item, onde você pode estar colocando aí, sei lá, o que for. Então, por exemplo, reunião às 14 horas. E aí você coloca aí. É isso. É basicamente esse o calendário. Não tem muito segredo aqui. Só pra deixar bem claro, o Notion, ele é um pouquinho difícil de mexer. Então, antes de eu ir pra agenda semanal, é importante dizer que você vai ver esse negócio aqui, você não vai entender muita coisa, tá bom? Mas é simples de mexer, por exemplo. Se você clicar aqui, ó, você pode ver já outras coisas. Por exemplo, você pode adicionar ícones. Então, né, você consegue adicionar ícones. Olha só, pra ficar um pouco mais atrativo pra você. E esse é o ponto todo do Notion, tá bom? É o fato dele ser muito customizável e isso é muito legal de mexer também. Você pode fazer diversas coisas nessa ferramenta e é por isso que eu tô recomendando pra vocês. Voltando agora, né, pros nossos templates, pros nossos modelos do Notion, a gente tem agora, né, a agenda semanal. Bom, se você clicar lá no link que eu vou estar colocando aí na descrição, ou se você entrar no Discord, entra no Discord também, já aproveitando pra divulgar, né? Entra lá no nosso Discord, discord.gg/Liveira, né? Você vai nas ferramentas e aí vai ter o link da agenda semanal. Vai aparecer assim, você clica em duplicar e beleza. Vou explicar o que tá acontecendo aqui. Diferentemente do calendário, você não vai estar pensando muito a longo prazo aqui. Vai ser só referente à semana, né? Depois do domingo. Então imagina que a semana começa ali, sei lá, segunda-feira. Então, no domingo você vai preencher a sua agenda. Eu acho isso muito interessante. Aqui em cima, inclusive, tá escrito atualizar a agenda todos os domingos. Por quê? Às vezes no domingo é o seu tempo livre, por exemplo, para você ter um lazer, para você ter alguma coisa. Aí você vem aqui, atualiza a agenda, né, conforme o que você vai fazer durante a semana e para você ficar bonitinho referente a isso. Insira uma frase motivacional. Imagina o seguinte, tá bom? Terça-feira eu tenho que ler, eu tenho que correr, eu tenho que tomar banho gelado, tenho que ir até a academia, tenho que estudar e tenho que trabalhar. Bom, terça-feira foi ontem, então eu vou clicar aqui nas coisas que eu fiz. Olha que tristeza, né? Pô, eu li, eu corri, eu tomei banho gelado, eu fui até a academia, eu trabalhei, mas eu não consegui estudar, velho. Isso aqui, cara, isso aqui é outra propriedade muito interessante da agenda semanal. Na sua cabeça, quando você deixa de fazer algo que você planejou assim, tipo, bem a curto prazo, e olha só que interessante, olha de novo as cores, tá vendo? Aqui eu tenho uma cor verde para algo que eu considero fácil, né? Uma coisa que, por exemplo, eu considero uma tarefa mais de boa para mim, né? Uma tarefa não muito importante. Aqui eu já tenho uma tarefa um pouco mais difícil, uma tarefa que já exige um pouco mais, que já exige muito mais foco. Então eu coloquei ela como uma laranja que simbolizaria, né, para mim, algo como uma tarefa importante. Olha só que paia, velho. Eu fiz as coisas que eu nem considero muito, tipo... Eu considero coisas básicas, coisas quase que automáticas pra mim. Mas o estudo eu não consegui completar, que era uma tarefa muito importante. Então, isso vai ficar na sua cabeça durante a semana. Isso vai fazer você ficar um pouco magoado consigo mesmo, mas isso é importante. Isso é importante pra modular o seu cérebro a ter mais disciplina quanto às coisas que você agenda. Então, por exemplo... Amanhã eu tenho academia, aí amanhã eu vou fazer mais alguma coisa, então eu vou ter uma reunião. No Notion, tá? Você pode separar por cores, então você vem aqui e aí coloca a cor que você quiser, ó. Vem aqui em cor do texto e coloca, por exemplo, essa reunião é importantíssima. Então imagina, cara, se amanhã eu vou nessa reunião, mas aí cai a internet e fode tudo. Cara,
acabou, velho. Vai matar o meu dia, entendeu? Vai matar o meu dia porque essa reunião era importantíssima pra mim. Sacou mais ou menos a ideia? Então você vai preenchendo com do jeito que você quiser aqui, tá bom? E vai marcando, tá? Conforme você for fazendo as coisas, vai marcando. Se você quiser deixar pra marcar tudo no domingo, é bom, mas talvez você não lembre. Então, tipo, entre todo dia, é importante entrar todo dia aqui. Aí domingo você só vai preencher a agenda mesmo, enfim, vai fazer as coisas mais fáceis aí, digamos assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas ferramentas, tá bom? Usem elas ao seu favor e vamos embora. De volta pro vídeo. O quarto passo de ação é melhor pra quem já tá acostumado a sair da zona de conforto todos os dias. Por exemplo, quando foi a última vez que você escovou os dentes? Cara, é um processo automático. Você não precisa saber se você fez ou não, porque você fez, é automático. Então o que eu recomendo é o seguinte: antes de dormir, deixe algumas coisas bem óbvias pra você fazer assim que acordar. Por exemplo, essa aqui é ridícula, olha só. Escreva num papel pra você arrumar a cama logo depois de acordar e cola isso na parede. É meio ridículo, mas funciona. Eu já falei, o seu cérebro gosta de seguir regras. Depois de um tempo, isso vai ficando automático. Você vai sempre fazer a mesma coisa e aquilo vai se tornar fácil. O esforço que aquilo tem sobre você vai ser mínimo. E mais pro final do vídeo eu vou estender nisso. Você pode encher uma garrafinha de 500 ml de água e colocar do lado da sua cama. Você pode criar uma regrinha para automaticamente abrir a janela do teu quarto para entrar um sol. Aí você deixa um livro na mesa e por aí vai. O negócio é, automatize a sua rotina para você ter uma percepção de esforço mais aguçada, para você fazer as coisas difíceis mesmo que você não queira. É um passo de ação relacionado à disciplina. O quinto e o sexto passo de ação meio que são parecidos. Um se aplica mais a recompensas a longo prazo, outro se aplica mais a recompensas imediatas. O que eu tô dizendo é, vamos supor que você precisa estudar para passar numa prova. Você tem tipo 30 dias para estudar para essa prova. Então a recompensa do estudo vem a longo prazo. Eu tenho 2 vídeos sobre como estudar. Eu vou tentar lembrar de deixá-los aí no card. É só para lembrar mesmo, eles falam um pouco melhor sobre isso. Qual é o negócio? Você vai fazer o que eu gosto de chamar de encadeamento de estímulos. O que isso significa? Basicamente, é uma cadeia de eventos interligados por estímulos e respostas até você obter uma recompensa final. Então, por exemplo, vamos supor que sua recompensa final é que você não vai reprovar na faculdade. Esse é o primeiro estímulo. A resposta disso é o que você precisa estudar. Então, você vai organizar o seu material. Qual é o estímulo depois de organizar o material? Bom, é criar um cronograma de estudos. Qual é a resposta de criar um cronograma de estudos? Estudar por tópicos. Qual é a resposta de estudar? Fazer revisões. Isso vira um estímulo para fazer revisões regulares. Tá vendo? É uma cadeia de eventos que vai te ajudando a criar estímulos mentais para obter um resultado a longo prazo. Esse foi o quinto passo de ação. Quando eu falo agora do sexto passo de ação, eu tô falando de criar uma recompensa imediata, uma recompensa quase que instantânea. Por exemplo, eu só vou jogar videogame depois de estudar. Eu só vou comer aquele docinho depois de terminar o roteiro. Eu só vou pra academia depois de escrever no meu diário de gratidão. E por aí vai. Só toma cuidado pra isso não acabar virando um vício e só faz isso de verdade se você já tentou as outras dicas e outras diversas formas de parar de procrastinar e nunca conseguiu. Esse passo de ação é mais pra situações de extrema urgência, onde você já tentou de tudo e realmente não tá conseguindo. O último passo de ação, ele é um pouco mais pessoal e é meio que eu tô fazendo agora com vocês. Eu tô explicando sobre procrastinação, sobre os mecanismos por trás dela, sobre passos de ação, sobre crenças, perfeccionismo, medos. O que eu tô fazendo é o que eu chamo de reestruturação cognitiva. É o que a neurociência chama, né? É simples, eu tô fazendo na sua mente o que um psicoterapeuta faria nos primeiros estágios de terapia. Na verdade, eu tô fazendo a parte de psicoeducação. Eu tô educando você a realizar uma identificação de padrões negativos e distorcidos e tô ajudando você a começar de fato a fazer algo interessante pra si mesmo. Não significa que eu seja um profissional da área de psicologia, ok? Eu não preciso falar aqui, mas já falando, né? Tem algum problema psicológico? Uma crença de insuficiência? Véi, é simples. Corre e faz o plano de diagnóstico. Fechou? Agora eu vou falar algumas coisas que eu acho interessante comentar aqui. Também serve como um momento de reflexão para vocês poderem realmente absorver tudo que eu falei nesse vídeo. Vamos supor que você viu até aqui. Mano, você vai realmente começar mesmo? Eu tô te observando, hein? Eu tô vendo o que você tá fazendo aí, bro. Pô, eu já falei sobre como essas regras modulam o nosso cérebro, beleza? Lembre-se disso. Quando for sair do vídeo, que seja pra fazer uma tarefa pendente. Essa é basicamente a psicoeducação que eu tô fazendo com vocês. É colocar e implantar essa regrinha na cabeça de vocês. Ah, Oliveira, eu tenho 9 anos de idade. Tá bom, vai ler um livro, sei lá, vai desenhar. Não fica só jogando o dia inteiro não, pô, tá ligado? É ruim.
Tá, vamos lá. Fure a bolha homeostática. O que é isso, mano? Lembra que eu falei no início do vídeo sobre furar a bolha homeostática? O que é isso? Imagina o seguinte, homeostase, essa palavrinha, é um conceito que vem da fisiologia. A gente tem uns mecanismos para regular, por exemplo, a nossa temperatura corporal, nossa pressão arterial, nossa insulina e por aí vai. Se você subir sua temperatura 4 graus, por exemplo, você morre. Tipo, literalmente. Ou seja, a gente tem um controle homeostático fisiológico. Tudo que tá dentro dessa bolha homeostática, digamos assim, imagina como sendo a zona de conforto. E dentro da fisiologia humana, quando saímos da bolha homeostática e chegamos a um ponto não saudável, quando a gente fura ela de fato, quando a gente fura a bolha, surge a alostase, que é a capacidade do seu organismo de manter a homeostase. Nesse sentido, a homeostase é a zona de conforto e a alostase é a zona de desconforto. Bom, aqui vem o pulo do gato. Todo mundo sabe o que é sair da zona de conforto. A zona de conforto é um lugar maneiro. Você tem vários comportamentos hedônicos dentro dessa zona. Ou seja, né, comportamentos cujo produto final é ter um prazer rápido, é ter esse prazer imediato e fácil, né, que todo mundo busca. O negócio é, quando você sai dessa bolha homeostática, você entra na bolha alostática. Lembra? Você sai da zona de conforto, entra na zona de desconforto. E aí, cara, quem fica na bolha alostática tá sujeito ao desconforto permanente. E ninguém quer isso. Inclusive, eu pretendo fazer um vídeo sobre autoconhecimento. Aí nesse vídeo eu quero estender nesse conceito de comportamento hedônico, comportamento eudaimônico e por aí vai. Saiba que na bolha alostática, você tá fora da zona de conforto e você precisa voltar pra zona de conforto. Por quê? Porque quando você sai da zona de conforto e entra nessa zona de desconforto, você tá basicamente o quê? Dando um oi ali, né? Você tá dando um oi pra zona de desconforto e tá falando assim, olha cara, eu vou voltar aí algum dia, mas eu vou voltar mais forte. E aí você volta. E aí você regride novamente pra bolha homeostática e ela expande, ela aumenta um pouquinho. Vou pegar um exemplo que fica mais fácil. Vamos supor que sua zona de conforto é uma leitura de 10 minutos. Aí num outro dia você leu por tipo 30 minutos e aí você saiu da sua zona de conforto. Agora, a leitura de 10 minutos ficou muito mais fácil. Então, consequentemente, sua zona de conforto passa a ser de 15 minutos de leitura, porque 10 minutos já não é mais suficiente. É tipo você criar uma casinha de madeira, aí você sai pra minerar, consegue um monte de ferro, e aí você volta pra sua casinha de madeira e agora dá um upgrade nela. E agora sua casinha de madeira vira uma casinha de ferro. Você tá basicamente se aventurando, saindo, né, da sua zona de conforto, pra poder obter recursos melhores que vão te ajudar nesse sentido. De forma resumida, cara, biologicamente falando, nada é difícil. O comportamento de correr 5 km todos os dias, pra muitos pode ser difícil. Mas pra um atleta, não vai ser, cara. A bolha homeostática desse atleta permitiu ele correr muito mais do que uma pessoa normal conseguiria. Então, seguindo a mesma lógica, eu posso dizer que sempre que eu fazer uma tarefa difícil, ou que pelo menos é considerada difícil por muitos, pode-se dizer que essa bolha vai aumentar conforme o tempo for passando, até que em determinado ponto já não faz mais diferença pra mim se aquilo é fácil ou não. Porque não vai ter mais esforço nenhum naquilo que eu estiver fazendo. E assim, você pode se gabar do seu foco, da sua disciplina e tudo mais. Porque, seja sincero, poucas pessoas estão preocupadas que nem você. Por isso, se for possível, entra na nossa comunidade do Discord. O link tá na descrição. Ah, fiz minha divulgação aqui e digo mais. Nada é difícil. E essa frase nunca fez tanto sentido. Por isso, fure a bolha homeostática. Quem pegou a referência pegou, beleza? Quando eu for fazer um outro vídeo, eu estendo nisso com mais detalhes. E eu vou deixar bem claro aqui no final. Se você acha que possui TDAH, se você for perfeccionista, se você acha que possui algum vício, siga os protocolos básicos de diagnóstico e tratamento. Com um profissional, não um videozinho no YouTube, fechou? Eu tenho 2 artigos que eu usei pra fazer esse vídeo, eu vou deixar os identificadores deles aqui na descrição. Também tem algumas referências ao reservatório de dopamina. Muito obrigado, Wesley. Um abraço, deixa o like e se inscreve. E tamo junto, meus nobres.